Com a grande alta dos preços de combustível que vem acontecendo nesse ano de 2021, em alguns lugares a gasolina chegando a R$ 7,00, muita gente está em dúvida sobre o quanto o ICMS participa nesse aumento do preço dos combustíveis. Será que o ICMS vem aumentando de uns tempos para cá? Será que o ICMS é o responsável por essa grande alta dos combustíveis? Afinal, como se calcula o ICMS dos combustíveis? O que é que eles têm de diferente? Acompanhe o vídeo até o final que eu vou te explicar. A legislação que regula o ICMS dos combustíveis ela é muito antiga. Desde 92, o cálculo é muito parecido. O convênio que atualmente regula essa forma de tributação é o Convênio 110 de 2007, que é adotado por todos os estados, já que é publicado pela Confaz. Porém, ele já vem com herança de normas anteriores, e desde muito tempo o ICMS dos combustíveis é calculado da mesma forma. Os combustíveis estão inseridos no regime de substituição tributária. Isso faz com que um contribuinte da cadeia, ou às vezes mais de um, dependendo do estado, recolha o ICMS todo que vai incidir pela operação, desde a refinaria até o consumidor final, ou desde a distribuidora, depende de cada estado. Porém, aqui em Santa Catarina, o ICMS, via de regra, é recolhido inteiramente na refinaria ou no importador, ou pode até ser recolhido por outro contribuinte, caso esse combustível venha de fora do estado. Então o que acontece? Para que possa ser recolhido esse ICMS em toda a primeira etapa da cadeia, não tem como você utilizar o preço da refinaria. Afinal, essa refinaria vai vender para uma distribuidora, essa distribuidora vai vender para um posto e o posto vai vender para o consumidor final. Então eles não sabem muito bem qual que é o preço que essa gasolina vai chegar lá na ponta da cadeia. Então, para isso, a Confaz decidiu publicar um ato chamado Ato COTEP-PMPF, que é publicado quinzenalmente, estabelecendo os preços médios ponderados ao consumidor final dos combustíveis que são mais comercializados, por exemplo, as gasolinas. Então, a cada 15 dias, a Confaz publica para cada um dos estados um preço médio ponderado a consumidor final. Como é calculado esse preço médio ponderado? Esse preço médio ponderado é calculado por meio da média ponderada dos preços praticados pelos postos de combustíveis. Ou seja, esse PMPF nada mais é do que a média dos preços praticados pelos postos. Ele vem das operações que de fato acontecem, ele vem da informação do nosso ciclo comercial. Portanto, se o PMPF ele se aumenta em uma determinada quinzena, não é porque o governo aumentou o PMPF, é porque as pessoas estão vendendo, os postos de combustíveis estão vendendo essa gasolina mais caro e, consequentemente, o PMPF da gasolina sobe. E a mesma coisa para o diesel, a mesma coisa para o GLP e assim por diante. Se o PMPF abaixa, é porque os postos de combustíveis estão vendendo a gasolina, o diesel, mais barato, e aí o PMPF abaixa. Então o que ocorre é que o governo diz, olha, a média dos valores que estão sendo praticados ali no posto para gasolina é R$ 5,40. E esse cálculo é feito, a Confaz publica esse ato e a refinaria já calcula todo o ICMS com base nesse preço R$ 5,40. E aí você pergunta, mas Marcos, e se não for vendido por R$ 5,40? Se for vendido por R$ 5,50, por R$ 5,30, o que acontece? Antes nós tínhamos um problema. O que acontecia? Às vezes, por vender mais barato, o consumidor, melhor dizendo, já que o ICMS é um imposto indireto, ele acabava pagando mais ICMS do que devia, porque o posto vendia por um valor menor do que foi base para o ICMS. Quando o posto vendia por um valor maior, o consumidor pagava menos do que devia. Portanto, na sistemática anterior a uma decisão recente do STF, você poderia ganhar ou perder com essa modalidade de cobrança do ICMS-ST para os combustíveis. Hoje isso acontece? Isso não acontece mais, porque hoje nós temos um instituto chamado Restituição e Complemento. Se o posto de gasolina vende a gasolina por um valor menor do que a pauta, ele tem direito a recuperar a diferença. E se ele vende por um valor maior do que a pauta, ele deve complementar a diferença para o Estado. Portanto, não há motivo para o posto de gasolina repassar mais ICMS para o consumidor final do que efetivamente ele deve, já que ele vai fazer esse ajuste junto ao Estado e vai acabar recuperando ou tendo que pagar a diferença conforme o caso. Portanto, a sistemática do PMPF nada prejudica e nada encarece o preço da gasolina nos postos de combustível. Ele é apenas uma estimativa que serve para duas coisas. Primeiro, para antecipar o dinheiro ao Estado, já que o ICMS da cadeia inteira já é recolhido na saída da refinaria e repassado aos demais agentes do ciclo de comercialização.
E segundo, para evitar a sonegação fiscal, ou seja, como o ICMS da gasolina já sai recolhido lá da refinaria, não tem como o posto deixar de emitir o cupom e por isso não pagar o imposto. Não, o ICMS já foi todo retido lá no começo da cadeia e evita assim que haja sonegação do imposto. Mas quanto à alíquota, da gasolina aqui em Santa Catarina mudou desses últimos anos? Ela é responsável por esse recente aumento? Não, ela não é responsável. A gasolina, a alíquota da gasolina em Santa Catarina, ela é a mesma, pelo menos, desde a publicação da Lei 10.297 de 96, a alíquota de 25%. A única coisa que atualiza no ICMS dos combustíveis é o PMPF, que, como a gente já falou, sobe ou abaixa de acordo com os preços praticados pelos próprios postos de combustível. Mas isso quer dizer que o ICMS não pesa no preço do combustível? Bom, dizer isso seria uma inverdade, já que só para gasolina em Santa Catarina o ICMS compõe mais de 30% do preço e do diesel mais de 10%. Então o ICMS sim é um imposto muito pesado no combustível e tem grande participação na formação do seu preço. Porém, a alíquota não foi alterada já há muito tempo, portanto ele não participa desse aumento no valor que nós estamos vendo no combustível hoje em dia. Ficou alguma questão que ainda sobrou alguma dúvida? É só deixa aqui embaixo nos comentários e não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado!